Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Mônica Ikoff. Esse é um canal que a gente trabalha com o desenvolvimento e fortalecimento de competências de liderança e gestão de equipes. E o objetivo da nossa conversa é trazer sempre temáticas do cotidiano, do que está acontecendo recentes e puxar um vínculo, puxar uma reflexão para a liderança. E hoje a nossa conversa é sobre um filme que está, causando um certo furor, ainda bem, e ele trabalha o nosso futuro, né? Porque quando a gente fala de crianças, a gente está falando do futuro. E preservar o futuro, fortalecer o futuro, demanda liderança. Então, essa é a conversa. O filme é The Sounds of Freedom. E eu espero que a gente consiga aqui construir algumas reflexões pertinentes e que, de alguma forma, te ajude a ponderar sobre o seu cotidiano. Aqui a gente está diante de uma lindíssima obra de arte, então a gente vai procurar tirar daqui, extrair algumas relições, reflexões interessantes a partir não só do filme, mas desse ambiente que circunda o filme. Então, bora lá, essa é a nossa conversa. Então tá aqui, a gente tem o ator que interpretou o Tim Ballard é um agente de segurança nos Estados Unidos, trabalhava já há 10 anos, ele tinha antes trabalhado na CIA, mas tinha muito bom, muito dedicado, muito focado, e ele foi convidado para trabalhar em relação à exploração sexual, mas principalmente pedofilia, geração de material para pedofilia. E a primeira vez que ele viu um vídeo a respeito disso, ele ficou muito abalado, ele pensou em não aceitar de jeito nenhum o trabalho, mas ele acabou vendo o propósito. Então, ele viu ali a fragilidade das crianças, ele tem uma interação, uma linha espiritual, uma religião que o fortalece e que o ajudou a ver propósito nesse trabalho. Então ele fala que eu tive que me confrontar com a ideia de que mais de 6 milhões de crianças são exploradas sexualmente porque existe uma demanda de milhões de pedófilos para assistir vídeos de exploração sexual. Então ele fala que olhar para pessoas, conversar com pessoas que são aparentemente normais, né? E ver o que essas pessoas poderiam fazer e faziam em vídeos com crianças, muitas delas com menos de 5 anos, 4 anos. Então ele diz que a primeira vez que ele viu essas cenas, ele viu esse material que ele tinha que analisar e registrar para que isso fosse utilizado nas cortes de justiça americana. Ele passou muito mal, ele vomitou e também ele saiu correndo para ir olhar as crianças dele. Ele tinha na época, acho que eram 3 filhos, mas depois ele já estava com 6 na época que esse filme, esse caso específico retratado no filme Sounds of Freedom ocorreu. Ele foi lá para pegar as crianças, tirou as crianças da escola e levou para casa para estar com elas, abraçá-las, acreditar que elas estavam seguras, em função das monstruosidades que ele via naqueles vídeos e que era um material pornográfico. Então, primeiro, a dor quando você está diante de uma situação que é tão agressiva em relação à nossa humanidade. Aí vem essa suspeita. Então, aqui de novo, a gente tem o ator e o ator, né, e o agente de segurança, do qual viveu essa situação que é retratada no filme e que fez mesmo, abraçou essa bandeira em prol das crianças. Fala que ele estava já na fronteira há 10 anos, trabalhando como esse agente de segurança, e ele começou a observar, e ele fala que é principalmente 2 anos, né, houve um aumento até um número estrondoso, né, 85 mil menores desacompanhados aparecendo nos últimos 2 anos e sendo autorizados a entrar no país, sem sequer conferir DNA. Não havia uma documentação robusta e com alguém meio desconhecido, sem checar a história, né, a fundo dessas crianças. Muitas delas, das 85, milhares, menores de 5 anos.
Então, Tim Ballard, esse agente de segurança, começa a observar que tinha alguma coisa muito errada. Nesse setor, na área, tinham pessoas, o filme retrata isso, que não aguentavam ficar ali. Diante de uma situação que é tão agressiva em relação aos nossos valores, ou a gente vê um propósito, um dos pontos, ou a gente vai acabar sucumbindo. A gente ou desmonta em relação àquilo e se perde, ou acaba até achando normal, né? Mudando de lado, se aderindo àquilo de alguma forma, vendo, achando um significado e passando até a defender a pedofilia de alguma forma. Então ele viu que havia alguma coisa muito errada, que talvez ele conseguisse interferir de alguma forma. Chegou o caso que é relatado no filme, né? Então ele vê um menino e é muito belo o filme, é muito bem contado. Ele, salvo engano, a censura para ele, crianças de 12, 13 anos já podem assistir, para ver a leveza com que conseguiram trabalhar dentro de uma mensagem tão pesada, tão dolorida, né? Então ele está aqui, ele, né, o agente de segurança, o Tim, e a sua esposa. Ele fala que ele recebeu ordens de ir para casa. Ele foi, conseguiu resgatar o menino pede para ele resgatar a irmã, e ele fala com o chefe dele, né? Eu tenho condição de ir atrás da irmã desse menino. Como que eu faço? E a resposta que ele recebe é: você foi até onde era possível ir. E ele falou: e agora? Né? Eu vou ser cínico em relação ao que eu estou vendo. O que eu faço? E ele foi conversar com a esposa, por isso a imagem é a esposa. Isso não aparece claramente no filme, ela é bastante poupada, mas ele, em algumas entrevistas, aprofunda essa conversa. E ele fala para ela: eu acredito que eu tenho condição de fazer alguma coisa por muitas dessas crianças. E só que talvez eu não consiga fazer isso dentro do meu trabalho, porque estão falando para eu parar aqui, que acabou, o caso não dá mais para eu seguir adiante. Então, talvez eu tenha que fazer isso sem o distintivo, sem a proteção da função do Estado e o aparato que o Estado poderia lhe dar, com certeza. Né? Poderia perder meu emprego. Eles já tinham 6 filhos. E ele fala que, sinceramente, ele esperava que a esposa dele fosse dizer algo como: põe a mão na consciência, nós temos 6 filhos. É importante você fazer o que você pode dentro do escopo do seu trabalho, né? Então, desiste. Mas ele ouviu o contrário. Se tivesse saído do seu emprego, então saia. De alguma forma, nas conversas que eles tinham, ela tinha entendido o quão frágil estava a situação daquelas crianças e ela acreditava no que o seu marido poderia fazer. Ele já tinha trabalhado na CIA, ele falava em mais de um idioma, principalmente o espanhol, que seria muito importante nessa ocasião. Ela via nele a força de propósito, de valores claramente sedimentada, e que se não fosse ele, quem? Então é interessante que ele relata que ela teve a seguinte conversa com ele. Feche os olhos e olhe um pouco para esses 2 caminhos que se colocam na sua frente. O dilema que você diz que está tendo. Vê você seguindo no seu trabalho, até a aposentadoria. Como é que vai ser? E vê você enfrentando isso aí que você está vendo, que agora vai te levar até para um outro país, na América do Sul. Como é que vai ser? E ele diz que, fechando os olhos, ele viu um caminho sereno, de luz, tranquilo, ele se aposentando, dando o melhor dele, dentro lá do escopo estabelecido. E ele viu um outro caminho, havia tumulto, havia uma escuridão, haviam luzes estranhas e uma sensação de angústia e medo em sair, largar o distintivo e buscar seguir esse caminho. É interessante que não é difícil a gente imaginar que esse seria o caminho que viria, muito bacana, a franqueza com que ele traz essa imagem que ele viu para sua esposa, nitidamente mostrando uma relação de abertura e confiança, um em relação ao outro,
Então ela pergunta a ele: todos nós vamos morrer. Você também vai morrer. Quando chegar lá do outro lado, você com Deus, você com. E a gente pode traduzir isso da melhor forma. Você e Jesus, você e Alá, você, né, e o nome que for, mas essa divindade que nos habita, o que você vai falar? A pergunta talvez seja aquilo que é mais frágil e mais puro, que é uma criança, estava em risco. Você tinha condição de salvá-lo? Você o fez. E aí, quando ele refletiu sobre isso, que em última análise tem a ver com valores e seu propósito, qual é o sentido da vida, né? Ela falou: agora, com essa reflexão, seja lá a resposta que te veio, fecha os olhos de novo e imagina aquele seu caminho, aquele caminho que está lá bifurcando. O que você vê num e no outro? E aí foi curioso que a partir dessa curta reflexão, ele olhou novamente para os caminhos, fechou os olhos, e aquele que estava tão iluminado já não estava mais iluminado. Parecia, era sem dúvida o caminho fácil, mas não era o caminho. Enquanto isso, aquele outro que estava escuro, que havia, né, gerava nele medo, angústia, ansiedade, dúvida, é como se ele olhasse para o mal, né, que também não nos habita, mas a gente pode dizer que nos circula de forma muito intensa, né? Como um animal selvagem que vem atrás dos nossos propósitos e valores. Aquele ali lhe pareceu, no mínimo, mais correto. Aí ele abriu os olhos e novamente disse isso para ela. Ela falou: eu vou estar com você, especialmente nesse segundo. E aí eles falaram como é que a gente vai fazer em relação a problemas operacionais práticos. Temos 6 filhos, como é que a gente paga essa casa? Ela falou, não tem problema, a gente de repente vende essa casa, pega uma parte do dinheiro, aluga um negócio menor, a gente vai dar um jeito. E ele diz que realmente começou a surgir pessoas que queriam patrociná-lo, que entendiam a relevância do que ele queria propor em termos de projeto e estavam com ele. Uma dessas pessoas é citada e aparece participando de alguma forma da operação que ele fez, né, num país aqui da América do Sul. Ele relata: nunca enfrentei um dilema moral, ético tão intenso em minha vida. E aí a importância da visualização, a importância de se projetar no futuro, inclusive pós-morte, né? Para colocar mais consciência, luz sobre nossas escolhas. É um excelente exercício para a gente trabalhar com nossos dilemas. E isso é uma estratégia, não só o Tim usou, e é interessante a gente usar, mas são estratégias que diversos professores de universidades como Harvard, como MIT, trazem de relevante. Mesmo Warren Bennis, que é um autor clássico quando se fala de liderança, ele trabalha muito com essa ideia de visualização do futuro, com essa projeção. Cozy Posner também. E tem o Covey, Stephen Covey, em 7 Hábitos, ele também trabalha com esses exercícios. Algo que pode, de verdade, nos ajudar em nossos dilemas. Bem, mas qual era a dimensão do problema, né? O que ele fala é que ainda hoje, né, fontes confiáveis, deixa eu botar para cá, dizem que há perto de 6 milhões de crianças que são forçadas à escravidão sexual, escravidão laboral ou coleta de órgãos. Eu posso atestar, porque estive envolvida em múltiplos casos em que há esses 3 tipos de escravidão. Os 3. E é uma coisa absolutamente real. E não é algo que acontece longe de casa. Ano após ano, os Estados Unidos é um dos maiores consumidores de material infantil e estamos próximos de sermos o primeiro em produção. Olha que terrível. Mas isso para a gente não é o mais relevante. O Brasil é o segundo colocado nessa lista. O que significa que próximo não é algo longe, algo próximo, algo
tão absurdo, tão deplorável, pode estar acontecendo logo ao nosso redor, né? E aí isso é interessante porque é uma tomada de consciência e que é fundamental para todos nós. Então a ideia é a gente começar, e esse é o convite belíssimo que o filme faz, de abrir os nossos olhos. Quais foram os resultados? Aqui está o ator, né, o Tim Caviezel, nome difícil, né, o sobrenome dele. Ele fez outros grandes filmes, como Paixão de Cristo, Lucas, o Apóstolo Paulo, uma coisa assim, que é da vida do Apóstolo Paulo. Muito interessante, está brilhante de novo no filme. Na verdade, na operação retratada no filme, aparece que foram 50 e poucas crianças resgatadas. Ele diz que não, foram 120 em uma única operação. No filme é relatado, né, que às vezes as crianças passam de escravas sexuais dos 5 até 14, 16 anos. E o fim, que ainda pode ser trágico, né? Morrem para que seus órgãos sejam vendidos, né? Houve um aumento de mais de 6.000% no consumo desses serviços e produtos nos últimos 2 anos. Ou seja, algo é importante que a gente se posicione, que a gente queira ver, algo que é difícil querer enxergar. A grande mídia não quer expor sua audiência a esse problema, muito pesado. Então, olha que interessante. Eles falam porque perguntam para ele, Tim, né? Você com algo tão terrível, procurou algum grande meio de comunicação e tal, para expor as informações, o que você vinha descobrindo e vivendo? Algumas leis nos Estados Unidos estão sendo mudadas em função dos relatos e dos números e fatos que ele traz das operações realizadas. Mas ele traz isso numa das suas entrevistas. A grande mídia não quer expor a sua audiência a esse problema. É chocante demais. Então ele fala que às vezes as pessoas não querem tratar de algo tão pesado no seu programa. Ou são cínicas em relação a isso. Há uma coisa de repente, não é tão ruim, é bom. As crianças devem, cada vez mais jovens, ter acesso a essa iniciação sexual. Ou se tem algum tipo de interesse em se esconder essa realidade, ou há um cinismo em relação a de fato o que acontece. Né? Ele fala que há inúmeras formas, não no filme, isso não é trabalhada, nas entrevistas dele, as crianças são dilaceradas. Então é interessante a gente ver o quão desafiador é o caminho da liderança. O que o Tim, o agente Ballard, e agora o Jim, vem trazendo é realmente o exercício da liderança. Uma abertura, uma tomada de consciência ao convite, uma mudança de postura é o que é demandado, e as pessoas, é natural, é humanamente natural resistir à mudança. Então, a história tem que trazer alguns elementos que me façam de novo moldar, de novo, de certa forma, tomar consciência, meio que acordar de um sonho. Né? Cuidado, crianças estão sendo dilaceradas num número, né, numa proporção impensável, dizendo assim, inaceitável. Mas vamos em frente. Algumas lições. Então tá lá uma cena do filme, né? Problemas difíceis como esses e alguns tantos outros maiores são dimensões menores. O assédio moral, não tão agressivo, violência, e aí os graus são diferentes, discriminação, pequenos furtos, grandes furtos, manipulação de dados, de informações, entre outros, permeiam o nosso cotidiano. O que fazemos? Tenho acesso a informações, sei que está tendo alguma coisa ou antiética ou ilegal. Quem sou eu? O convite do filme até está realmente atento. Vê que ele, no filme, é um herói de carne e osso. E ele é muito herói, recomendo que vejam o filme. É preciso coragem. E Tim Ballard diz sobre como quase desistiu desse trabalho. Como sua fé o ajudou a encarar esse mal. É preciso ter uma fonte de despressurização e práticas, né, para
Fonte e práticas de despressurização e conexão. Ele fala que ele conseguia ter momentos, se não me engano, eram confissões mesmo. Ele não chega a dizer se é católico ou confissão com quem que ele fazia, mas enfim, uma conversa na qual ele conseguia extravasar aquele peso. Uma prática de orações que ele se conectava com sua fé para falar, eu pego esse fardo, mas eu passo ele adiante. Ele não fica sobre mim. E, então eu não comungo com esse mal. E é muito interessante porque eu no convívio, imagina, horas, centenas ou mais de horas de pornografia, de cenas que agridem. Como assistir isso sem sucumbir ou começar a ter algum tipo de interesse, né, em relação àquilo? Então ele falava, eu não venho para pactuar, eu venho para revelar aquilo que é errado, que é o mal. Ao longo da nossa história, uma das grandes batalhas que foi Cartago e Roma, Cartago fazia oferendas, né, sacrifícios humanos, em especial crianças. Roma lutava principalmente pensando em seus filhos, nos seus jovens, para se livrar de uma barbárie que representava Cartago. Então, essa busca por valor, por ética, né? E uma ação dessa ela não é ética, porque a criança não tem a idade, a formação para escolher de verdade o que se quer. Então, qualquer coisa abaixo disso é um tipo de manipulação. Ele traz isso com clareza. Então, ele traz para a gente novamente, eu preciso revelar. Isso fica muito claro no filme. Né? É uma agressão. A gente não gostaria de estar na pele daquelas crianças. Né? Então, para isso, ele mantinha essa fonte de conexão. Então, e aí, a prática espiritual, meditativa, contemplativa, orações, mantras, mas uma prática que te faça permanecer assim, um canal. Eu absorvo e eu passo, né? Ou eu absorvo e eu transformo. Mas aquilo não fica em mim. Aquilo não me adoece ou me faz sucumbir. E ele tinha esses espaços de conversa, a gente já citou aqui a esposa, mas ele fala de outros. E no nosso caminho como líder, nós precisamos forjar esses espaços de despressurização. Atividades espirituais que de alguma forma me reconecte e fortaleça essa conexão. Práticas que a gente já citou aqui, meditativas, contemplativas, orações, mantras, não importa, mas é importante que seja frequente, diariamente. E espaços, amigos, né, pessoas da minha confiança que irão me fortalecer ao longo dessas conversas, para exercer essa coisa da escuta ativa, que é uma escuta curativa. A pressão é muito grande para fugir, para esquecer, para dizer que eu não vi. A liderança demanda propósito e valores para nos ajudar a ter coragem de agir. Eu vi alguém praticando um pequeno furto. Eu vi alguém assediando o outro. Eu vi alguém mentindo. Eu vi alguém roubando, né? Só pequeno furto, roubando. Eu vi alguém estipulando algum tipo de pacto de mediocridade, né? Para evitar fazer uma entrega melhor, para evitar sabotagem em diferentes níveis. Vi alguém pegando alguma coisa de forma ilegal, né? Totalmente ilegal, totalmente contra o que está prescrito pela legislação, pelos documentos internos, fora da legalidade. Aqui, quem sou eu? Aqui eu vou ter a chance de provar meu propósito, né? Se eu faço dessa minha vida uma vida pequena, e ele diz isso, que ele fala, se eu não tivesse aceitado aquela estrada que inicialmente me parecia escura e repleta de luzes sinistras, né, e que me geravam medo, eu jamais teria feito tudo o que eu fiz, vivido o que eu vivi, e ter recebido tanta ajuda, tanta confluência. Eu tenho vivido uma vida plena. E quantas vezes a gente vê as pessoas reclamando? Ah, a vida é toda rotina, ela é sem graça.
Mas quantas vezes a gente fechou as portas para uma vida significativa? Porque eu vi alguém sofrendo algum tipo de assédio e não fiz nada. Porque eu escutei um barulho de violência e não fiz nada. Se eu me omito da vida, a vida se esvai de mim. Então, o chamado da liderança, ele é um chamado no cotidiano. É preciso agir sobre esses assuntos. Se temos um compromisso real, com propósito, com resultado que temos, né, que queremos alcançar, é preciso atuar na cultura. Como? Né? Então, eu estou no meu ambiente de trabalho, eu estou lá no meu cotidiano, eu, né, soube no rádio que teve um caso de violência, de racismo, de discriminação. Vamos conversar, chamar, encontrar caminhos. E não é só uma postura fechada em relação a vamos seguir o politicamente correto, né? Não, vamos fazer aqui, permitir o. Não tem muito tempo eu vi alguém falando isso. É importante que sim tenha o banheiro feminino, seja para trans e mulheres. Qual o risco disso? Parece ser imediatamente uma ótima resposta, até porque eu estou no fluxo do mainstream. Quem vai me criticar? Eu saio bem. Mas é razoável, é responsável a minha fala? Tem ocorrido, a última que eu li era um homem uma mulher trans, um homem trans, né, que ele se sentia mulher, foi preso na penitenciária feminina, ele tinha aparecido não sei quantas presas grávidas. Até onde eu coloco em risco o outro? A gente tem visto casos também de violência dentro de banheiros femininos. Até onde eu estou contribuindo para isso? Essa solução simplista atende? Atende também a pegar e simplesmente ignorar o sentimento do outro, como ele está se percebendo, como ele tem se percebido e ele quer viver aquele tipo de experiência? Claro que não. Então, o caminho usualmente não é tão simples, demanda conversa, demanda ações que eu preciso refletir sobre elas. Eu preciso trazer luz sobre elas. Eu preciso enfrentar o caminho escuro, sinistro, com luzes estranhas, mas que realmente vai me levar a atuar de uma forma que seja mais responsável, que gere soluções mais duradouras. E aí, então a gente citou aqui de chamar as pessoas e conversar. Conversa é um importante elemento. Mas contar histórias verdadeiras, que ele pega um caso, são vários casos que o Tim estava vivendo, ele pega um. E trabalha aquela história que nos facilita uma conexão com aqueles personagens e suas dores. Histórias, metáforas, mitos, são necessárias. É preciso tocar as emoções. O filme é um excelente exemplo disso. Está tratando de um tema extremamente doloroso, mas até uma criança de 13 anos, 12 anos consegue assistir o filme. Ela entende que há riscos, ela entende que as pessoas não são todas boas. Nenhum de nós é inteiramente bom. E, felizmente, também não é inteiramente mal. Mas há pessoas que estão descendo uma escada perigosa. E a gente tem que ser responsável em relação a elas, no sentido de ajudá-las. Como que eu ajudo alguém que consome esse tipo de produto? Não me colocando em situação de risco, não pactuando, denunciando, eu estou ajudando a pessoa a interromper aquela descida degradante de valores. E aí, então, é interessante, no filme vocês vão ver quem são essas três pessoas. Um delas um patrocinador importante, mas o outro tem um aí que ele era traficante, foi preso, foi um usuário desse serviço, né, sem saber, e ele mudou. Dê espaço para as pessoas inusitadas, né, para que essas pessoas possam contribuir. Contribuam mesmo, de alguma forma, né? Inusitadas nesse sentido, sabe? Nossos erros e remorsos são potentes motores de mudança. Acredite no aprendizado. Dê essa oportunidade aos outros.
Eu já vi às vezes pessoas falando, ai, eu conheço bem fulano, olha que cinismo, falando de cuidado, assim, com o outro, né? Ele já foi tão grosseiro comigo. Mas às vezes, por ter sido grosseiro com você, e outras centenas de pessoas às vezes, ele mudou. Genuinamente, ele quer uma oportunidade de mostrar uma outra face. Se a gente acredita que a gente erra, e se a gente acredita que a gente tem mudado, eu não posso negar isso no outro. E muitas vezes é isso mesmo que está aqui. Os nossos remorsos geram a energia necessária para promover a mudança. Então eu tenho que ofertar essa porta aberta, né? Então se a pessoa demonstra não pela fala, mas por ações consistentes que ela tem mudado, eu tenho que acolher e dar espaço e impulsionar o processo de mudança. Assim como eu quero que uma hora façam comigo. Todos nós iremos errar, né? Então é importante agir com firmeza, interromper ciclos que eu vejo de violência, de furto, de ilegalidade, mas também leveza. Nós cometemos erros. Somos humanos, não tem como escapar. Mas não é essa a nossa essência. Não é que. E a essência, às vezes, ela está muito escondida. Então não adianta negar a maldade, os erros, as atrocidades que alguém pode cometer. Para isso a gente tem as leis, exatamente porque não somos inteiramente bons. Não é bem assim que acontece. Mas então preciso ser firme, punir aquilo que é necessário punir, mas ao mesmo tempo apostar que o outro pode mudar. Apostar que eu vou conseguir, não só em relação ao outro mudar, deixar essa porta aberta, mas também oferecer essa história, moldar a cultura, para que as pessoas entendam que não é tão terrível tratar desse assunto. Que bom, eu posso, no caso do filme, eu posso ser até um herói, salvando crianças, salvando pessoas vulneráveis que estão em situação de violência. Ele resgata esses valores intrinsecamente positivos, bons, que nos fizeram chegar aqui como humanidade. A ausência deles é o que pode corromper e destruir a nossa civilização ocidental. Então é interessante eu pensar sobre isso. A mentira, a omissão ou o cinismo podem parecer um caminho bom, no mínimo fácil, mas irá destruir a sua equipe pela falta de confiança. Então, se a gente não age, aqui a gente está trazendo o filme, né, que é grande, fala de milhões de crianças, no nosso cotidiano não vai ser. E vai ser mais fácil ainda eu ser omissa, ou ser cínica, ou deixar, aceitar aquela mentira me contada, ao invés de ir trabalhar as causas e enfrentar aquele problema. O custo disso é todo o meu negócio, ou toda a minha equipe, porque o vínculo da confiança ele é rompido. As pessoas sabem, todos nós, quando há um cinismo que paira, ou há uma omissão, ou há uma covardia que tomou conta de tudo. Um líder covarde nunca é líder. Ele pode se tornar até um déspota, mas não líder. Então, somos todos chamados, a vida nos convida a assumir riscos, promover mudanças, a liderança é um chamado a todos. O filme deixa um convite de estarmos mais atentos. Aeroportos, rodoviárias, nossa vizinhança, todos os outros lugares, né? Nossas crianças estão em risco. Nosso futuro está em risco. Então, esse é o convite que fica, né? À medida que a gente amplia o que eu posso fazer. E toda vez que eu penso nesse fazer, eu vejo quanto que ele demanda de mim ser. Ser quem sou. Não só aqui. Também quando eu penso na minha transcendência, no além daqui. E quando eu penso no além daqui, é isso que me ajuda a dar significado no aqui, no agora. Então, sem dúvida, também agora Lao Tse tem toda a razão quando fala o modo de fazer é ser. Esse ser amplo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa conversa e até a próxima.